Legal, você usa muito uma palavra que é a cura, que não é muito comum quando a gente fala principalmente de alguns distúrbios, podemos dizer, mentais, alguma Uhum. coisa assim. Faz a diferença, por exemplo, existem curas para alguns distúrbios e outros não, ou o uso de psicodélicos ele se encaixa e ele tem realmente esse poder de cura? Em todos os outros, por exemplo, uma depressão. Depressão, para mim, a grande parte dos casos é curável. E eu vou dizer quais são os que eu não entendo como curáveis Uhum. ainda, né? Esquizofrenia é um transtorno mais grave, psicótico. Eu diria que a psicose é onde os remédios psiquiátricos brilham. É muito difícil você controlar uma psicose sem os remédios psiquiátricos. Foi um avanço absurdo. O grande avanço da psiquiatria foi esse, que existiam milhões de pessoas em manicômios, presos, enfim, lá era um horror, e o remédio trouxe essas pessoas para a comunidade, para as famílias de novo. Ainda com sintomas, ainda com alguns prejuízos, mas mudou totalmente a sociedade esses remédios. Tanto os que têm transtorno bipolar do tipo 1, que também é um quadro que muitas vezes também é acompanhado de psicose, de estar fora da realidade, enfim. Também eu diria que não tem cura. Até hoje, ele precisa de remédios como estabilizadores de humor antipsicóticos, tá? Então, isso aí estamos falando de em torno de 2% das pessoas. 0,7% mais ou menos de esquizofrenia, 1,5% de transtorno bipolar do tipo 1. Quadros de autismo grave também, claros, assim, também não tem, que também é uma fração mais ou menos por aí. No dia que tem cura e tem, o que mais que eu diria aqui? Esses são os principais, né? Agora, o resto todo chamado das neuroses, né? E aí, depressão, transtornos de ansiedade, enfim, abuso Uhum. de substâncias, quase tudo tem cura. Se vai chegar na cura ou não, são outros 500, né? Uhum. Porque tem que fazer os processos e a pessoa responder ao tratamento curativo também, né? Porque nem todo mundo responde, mesmo que existam tratamentos curativos muito bons, nem todo mundo responde, né? Então, mas a maioria das pessoas que fazem o processo profundo terapêutico de processamento de memórias com profissionais bem habilitados que vão realmente no fundo da dor, como eu digo, que é onde a mágica acontece, dessa cura, precisa ir lá no fundo da dor. É lá que faz a virada de chave, né? E esse fundo da dor está na história da pessoa. Então a gente vai atrás da história da pessoa e vai ver onde é que estão realmente as dores. Os transtornos psiquiátricos não vêm do nada. Agora acordei e estou com depressão. Entende? Porque é genético. Isso é uma balela. Os que eu falei que não são curáveis têm uma base genética forte. E por isso não são curáveis, na verdade. Os outros todos, drogadição, depressão, ansiedade, enfim, é menos de 50%. Bipolaridade tipo 2 também é curável, borderline é curável. São quadros que, sabendo utilizar as ferramentas que existem hoje, as terapias todas que tem, muitos desses casos vão ser curados. E uma dúvida, Mas isso eu sei que eu estou falando uma coisa, Uhum. que se tiver psiquiatras aqui ouvindo, opa, como assim curável? Esse cara está falando uma bobagem, né? Não estou falando uma bobagem, estou falando algo que eu venho testemunhando há 12 anos, né? E que tem alguma evidência científica mostrando isso, principalmente com a terapia do MDR e agora com a terapia dos psicodélicos, né? Uhum. Mas outras terapias não tão estudadas cientificamente, clinicamente, são absurdamente eficazes. E daí entra uma questão de tempo até a ciência acontecer, né? Que é a mesma coisa do psicodélico. O psicodélico não passou a ser eficaz agora. Eu já sabia que era eficaz há pelo menos 50 anos. E antes disso, né, enfim, toda a cultura que tem aí milenar de psicodélicos. O que está acontecendo agora é que a ciência está chegando nele. A ciência Uhum. está chancelando esse processo, né? E trazendo alguns balizadores, assim, alguns rigores, assim, de protocolos. Mas não é a ciência não tornou isso eficaz. Era eficaz e a ciência só está chancelando isso. Então essas outras terapias que eu estou falando também é assim. A ciência ainda não chegou lá, mas elas funcionam. Quem sabe enxergar uma pessoa que está mal e depois ela fica bem, que é o que o psiquiatra deveria fazer, sabe que é quando a pessoa está curada ou não.